Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você tá no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego pra você e fala, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. Você não pode ser chamado de um outsider da política, porque você já está trilhando o caminho da política há algum tempo. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá. Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal. Fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro. Derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo Bolsonaro como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for pro segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro. E ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já está caindo, mas vai cair. Os especialistas apontam do seu teto de votos de pesquisa, né? O teto de avaliação de pesquisa, é justamente o desconhecimento. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu estou rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro para cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho pro Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35 agora. Ou seja, não tão jovem. É 18 a 24. Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet. E aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício, da extrema-direita, e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo? Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito.
Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto. 42 anos de idade, pré-candidato à presidência, fundador do MBL e também do recém-criado Partido Missão. Renan Santos é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Vamos pensar na possibilidade de você ser presidente da República e como organizar ou reorganizar o nosso país. Algumas questões estão estampadas aí na sociedade. Por exemplo, endividamento. O Desenrola, promovido pelo governo do Brasil, ajuda a diminuir o endividamento? Muito pelo contrário. O Desenrola fracassou, tanto que eles vão fazer o Desenrola 2.0. Ora, se você cria um programa de tirar a dívida das pessoas e logo em seguida as pessoas se endividam novamente e você precisa fazer outro programa, apenas quer dizer que o programa ele gera um estímulo para quê? Para que a pessoa crie dívidas e não pague. E aí a pessoa que está sendo um bom pagador, não tem nada de bom para ela, só está pagando os juros mais altos do mundo. Porque quando você mistura o spread bancário, que é o gasto que o banco tem e o que ele te cobra, com os juros, aqui no Brasil é uma tortura. Você mostra para os gringos e fala, não, é impossível, vocês estão mentindo. Quando você mostra o cheque especial que existe no Brasil, gringo nenhum acredita. Eles acham que é piada, eles acham que estão de brincadeira. Então, naturalmente, o Desenrola não funcionou e o Lula só está fazendo isso para comprar voto em período eleitoral. Como a gente resolve esse problema de vez? Não é com o Desenrola, que é mentira, é enganação. 2, é você tendo um sistema de cobrança. Claro. Então, se a pessoa tem uma dívida no banco, ela tem que saber qual é a dívida dela, quanto ela vai pagar de juros. Quando ela assina aquele contrato, muitas pessoas no Brasil fazem, vamos dizer, de maneira impulsiva. Você não pode permitir que a pessoa faça essa medida de maneira impulsiva, que ela pode perder tudo. Vou dar algum exemplo. Até crédito consignado no Brasil tem juros que não fazem sentido, porque o crédito consignado, a garantia dele é um valor, por exemplo, uma aposentadoria, que é líquida e certa. O juro tinha que ser baixinho. O crédito sexta estava cobrando 6% ao mês. É roubo, só que as pessoas fazem porque elas não têm matemática financeira, elas não aprendem. Ou é isso ou é o agiota, ou é o cigano. Se bem que assim, né, o agiota está até mais barato, dependendo do caso, né? O que nós precisamos fazer? O Brasil precisa desesperadamente fazer uma reforma fiscal que diminua as despesas, para que aí a trajetória da dívida com o PIB, essa curva ela diminua, a gente saiba que o Brasil tem a condição de pagar suas contas e a gente abaixa os juros. Abaixando os juros, contrair dívida para o Brasil não vai ficar tão caro. Aí o brasileiro consegue pagar as dívidas que ele contraiu. Isso nós precisamos fazer desesperadamente. Quando se fala em ajuste de contas no Brasil, muito dos progressistas dizem já estão falando em acabar ou reduzir o alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. Você enxerga que o Bolsa Família também tem que passar por esse tipo de readaptação? Sim, com certeza. Então, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando para a câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você está no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego para você, falar, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Tô avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque tem um cara que é entregador trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que tá trabalhando. E quem tá no Bolsa Família? É muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje, em alguma medida, vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que tá desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Vamos recapear a estrada aqui, vamos ajudar a capinar, eu vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se ele não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso está errado. Isso está moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma família, para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos, ainda não se aposentou, tem 3 filhos e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo, que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta: eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo que o prefeito da cidade trabalha numa campanha, ganha um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. Você é fã, como eu cheguei a ler em alguns colegas da imprensa, você é fã de Nayib Bukele? Muito. Por que você gosta do trabalho Porque dele? o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar.
porque tá tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado. Parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente é uma versão grande daquilo. O cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim, todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil, porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram. O Bukele enfrenta da comunidade internacional a seguinte reação. Ele ataca os direitos humanos, ele não tem nenhum limite em fazer uma cadeia para 40 mil pessoas e colocar essas pessoas sem, segundo a comunidade internacional, o devido rito do processo penal, que é longo e muitas vezes é desesperançoso. Você acha que isso tem alguma substância, essa crítica? Não tem. Não tem porque, primeiro, outros países, inclusive de primeiro mundo, têm leis muito duras contra o crime organizado. Só que eles não querem que nós, na América do Sul, tenhamos leis duras contra o crime. Lá na França, vai puxar uma arma e sair apontando na cabeça dos outros para pegar um celular igual acontece aqui. Não acontece. Pergunta, tem crime organizado tomou Paris? Igual Salvador aqui tá tomado? Não está tomado. Tomou Marseille, tomou Lyon. Não, as cidades francesas não têm um crime organizado tomando elas. Tá tudo normal na França. Agora, se um francês chega aqui, eu falo, eu vou criar um direito especial em que membros de facções não vão poder se defender e vou colocar eles na cadeia. Aí o francês, não, mon amour, não pode, não faça isso, com bandido. Vou fazer. Tem que ter ordem aqui. Gringo gosta de ver o Brasil como se fosse assim, um lugar para ele vir aqui fazer aquelas festas sexuais, né? Um lugar do surubão. Eles acham que o Brasil tem que ser engraçado, tem que ter a floresta. Tem que ter nada disso. Nós temos que ser um país sério, respeitado pelo mundo e respeitando a própria população. Até porque quem tem o direito humano violado é o povo. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.